E aí pessoal, tudo bom? Daniel da QSP, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pessoal, hoje vamos estudar mais um componente eletrônico, né? Vamos estar vendo hoje aqui o TL431, um componente eletrônico aí muito conhecido, muito usado aí no meio de projetos, tá? Não é um componente novo, é um componente que está aí no mercado há muitos anos, mas ainda tem muitas e muitas utilidades esse tipo de componente. Então, pessoal, esse vídeo está muito legal, já peço aí para você dar um like nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal, apareceu aí de repente procurando aí projetos ou esse componente, clica aí no botão se inscrever, tá? E também, pessoal, habilita o sino para que você possa estar recebendo aí os vídeos assim que a gente publicar no nosso canal, ok? Então vamos lá, pessoal. Primeiro, já baixei aqui o datasheet, vou aproximar aqui a câmera. A gente vai estudar então o TL431. Tá? Hoje existe aí diversos fabricantes, inclusive fabricantes aí muito bons chineses. Tá? Esse componente aí ele está praticamente já em domínio público, né? Existem muitos fabricantes que têm isso, mas eu tô aqui com o datasheet da Texas. Tá? E o que trata esse cara aqui? Pessoal, ele é na verdade um diodo. Tá? Ele é um diodo especial. Tá? Ele tem aí o símbolo de um diodo, porém ele tem três terminais, tá? Então ele tem aí o cátodo e o anodo, e tem um outro terminal que é de referência, tá? Então você tem, na verdade, um diodo, né, que tem uma tensão de referência. Você tem a tensão que você pode estar, inclusive, ajustando com resistores externamente. Tá? Aplicações desse cara aqui, pessoal, olha só. Você pode estar usando ele em ajuste de tensões e corrente, né? Também como referências de corrente. Você pode estar usando ele em fontes chaveadas, tá, pessoal? Então acontece muito isso. Você tem aí diversos projetos, diversos circuitos eletrônicos em que tem esse componente aí que é usado em fontes chaveadas. Você pode aí entrar aí, por exemplo, na internet, no Google, colocar Switch Mode Power Supply, né, SMPS, e coloca, por exemplo, como circuito esquemático, você vai ver aí diversos esquemáticos de fonte chaveada. E na parte de referência, né, para controle da tensão de saída, para estabilizar a tensão de saída, é usado esse TL431. Então nesse vídeo a gente vai estar aprendendo a mexer nesse cara aí, tá ok? Aqui, pessoal, na segunda página a gente tem uma visão geral dos encapsulamentos. Tá? Na minha bancada eu tô com um cara desse daqui, que é o TO220, tá? Ele tá na versão A, ele tem a versão puro, a versão A e a versão B, tudo bem? Mas tem aí diversos encapsulamentos, tanto PTH como SMD. Com relação aqui à parte de alimentação, né, e máxima especificação do componente, a gente pode observar que ele pode, como tensão do cátodo em referência ao anodo, tensão máxima de 37 volts, corrente contínua do cátodo de 150 mA máximo, tá? E temperaturas, né, de operação de 150 graus. Tá? Aqui embaixo a gente tem, deixa eu posicionar aqui, ó, na câmera, a gente tem aqui as condições de operação recomendadas. Tá? Então, tensão de referência pode ser a tensão de referência mínima, que é a tensão de 2,5, que a gente já vai ver aí, e máxima de 36. Repare que esse valor de 36 ele está abaixo do limite de 37. Máxima corrente, né, do cátodo para modo de operação 100 mA, está abaixo de 150, e trabalhar nessas temperaturas. Tá? Temperatura aí de 70, 85 ou 120, 125 graus, dependendo do componente que você tem o final aí, né? Então TL431, né, final C, final I e final Q, tá? Então final C é o comercial, né? Final I é o industrial e o Q é o caso especial aí, tá? Por exemplo, na área militar, que vai até 125 graus centígrados. Aqui, pessoal, a gente tem um dado importante do datasheet, que ele em relação à tensão de referência. Tá?
tensão de referência aqui dele. Como eu falei para vocês, ele tem um pino a mais, tá? A gente vai ver na folha seguinte como é que é o esquemático interno desse componente, mas ele tem uma tensão de referência interna que é nominalmente aí 2,495, né? 2,49 volts, aproximadamente então 2,5 volts, tá? Então essa tensão a gente precisa conhecer aí para estar dimensionando os nossos circuitos. Aqui está o componente, ó. Tá? Então aqui está o diagrama de blocos, o esquemático equivalente desse TL431, e a gente pode observar o seguinte, né? Que a gente tem aqui um amplificador operacional, né? Um transistor, um diodo aqui em antiparalelo, tá? E uma tensão de referência, tá bom? Que é a tensão que a gente viu lá de aproximadamente 2,5 volts. Tá? A gente já pode observar que esse amplificador operacional, ele está aí numa configuração em aberto, né? Não tem malha de realimentação, portanto, a tensão ref, né? Se ela for ligeiramente maior que os 2,5 volts, que é da tensão inversora desse amplificador operacional, se ela for maior, ela vai então conduzir, vai fazer com que vai ligar esse transistor, vai fazer com que uma corrente então circule por esse transistor, tá? Se a tensão for maior que os 2,5 volts. Caso a tensão seja inferior, tá? Vamos supor que seja inferior a 2,5 volts, então eu vou ter esse transistor, ele estará cortado, né? E não irá passar então corrente pelo transistor, tá? Então a técnica é basicamente essa aí. E dessa forma a gente consegue então limitar aí tensões, principalmente em circuitos reguladores do tipo shunt, tá? Reguladores paralelos. Aqui na próxima folhinha a gente tem alguns exemplos aqui de circuitos, né? Inclusive aí circuitos usando fontes de corrente. Então a gente pode estar usando aqui criando uma fonte de corrente para ele. Tá? Então tem essa possibilidade aí, ok? Bom, na sequência eu vou mostrar para vocês então o que a gente vai fazer de experiência e vamos montar depois na bancada os testes para poder mostrar para vocês o funcionamento desse componente. Então vamos lá. Bom pessoal, então tá aqui ó, o que eu preparei para vocês, aqui tá o folheto, né? A gente faz normalmente isso aqui para poder fazer aqui a documentação e os testes. E como eu falei para você, então, primeiro vamos estudar o componente em si, tá? Eu quero medir a tensão de referência dele, tá? Então, o símbolo está aqui, deixa eu aproximar aqui a câmera. Então tá aí, ó, o símbolo dele, né? É um diodo, né? Então teria aqui os pinos de cátodo e anodo e mais um pino aqui, que é o pino de referência. O circuito que eu vou estar utilizando para medir aqui a tensão de referência é um circuito simples, que inclusive tem lá no datasheet, tá? E o que ele faz? Ó, eu vou pegar uma tensão de 12 volts, vou colocar aqui um resistor limitador de corrente, tá? Em série. Aqui no Vout eu vou estar medindo a tensão, né? Com um voltímetro. E o componente, né? Tá aqui, ó, sendo que a tensão de referência ela está sendo conectada no pino cátodo dele, tá? Então dessa forma, o que eu tenho aqui? Eu vou ter com que a tensão de saída seja igual à tensão de referência, tá? Porque já que a tensão de referência está conectada no cátodo e o cátodo é a saída, tá? Então a gente vai ter a tensão de referência, que é aqui no datasheet, tá? Em torno aqui de valor nominal, né? Em torno de 2,495, né? 2,495 volts, tá? Voltando aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês novamente. Tá aqui o valor da tensão de referência, ó. Ó, então a gente teria aqui tensão de referência que pode ser que vai de 2.440 milivolts até 2.550 milivolts, tá? Então vamos medir a tensão de referência com base nesse circuito, tá? Mas aí como é que faz para calcular, entendeu, esse valor do resistor aqui, ó? Tá? Muito simples, ó. Muito simples. A gente tem aqui a tensão, que o valor do resistor,
né, vai ser igual a tensão de 12 volts menos a tensão de saída, dividido pela corrente. Tá? Então, tensão de 12 volts, tensão de referência menos a tensão de referência, uma vez que a tensão de saída é igual à tensão de referência, dividido pela corrente que vai estar passando por esse resistor. Tá? Essa corrente, pessoal, eu coloquei como 10 mA, por quê? Porque aqui no datasheet está especificando aqui, ó, tensão, né, de 2,495 para uma corrente de 10 mA. Ó. Deixa eu aproximar aqui para vocês. Ó. Aí, ó, 10 mA, tá? Então, por isso que eu estou especificando lá na minha conta. Tudo bem? Então, com isto, vai dar aqui, vai dar 12 menos 2,495 dividido por 10 mA, vai dar aí uma resistência de 950 ohms. A gente vai adotar um valor aí de 1 kΩ, 1 kΩ. Tá? Então, vamos para a bancada, vamos fazer primeiro essa medição aqui e vamos ver aí o resultado nessa primeira parte aí. Bom, pessoal, já estou aqui na bancada, né? Montei aqui o circuito nessa protoboard. Vocês podem observar aí que só tem praticamente 2 componentes, né? O resto aí é jumper. E vou aproximar aqui a câmera para que vocês possam aí observar com maiores detalhes o circuito aí do TL431, tá? Então tá aqui o componente, ó, tá? Aqui a gente tem o catodo, do outro lado nós temos o anodo, no meio nós temos o anodo, e a tensão, na verdade, de referência é o terceiro pino aqui. Perdão, não, é o pino de referência, é o anodo e o catodo, tá ok? Então olha só, aqui está o resistor de 1K, 1 kΩ. Eu vou estar usando aqui, ó, a entrada de alimentação. Estou aplicando aqui 12 volts. E para essa experiência eu vou usar aqui minha fonte, ó, deixa eu mostrar para vocês, ó. Estou usando aqui, ó, minha fonte. Tá aqui, ó. Então vamos ligar ela aqui, ó. Eu estou mostrando que ela está em 12 volts, limitado para 500 mA. Vamos ligar ela um pouquinho aqui, já. Então tá aí, ó, on off. E o que a gente já consegue observar logo de cara, pessoal? Olha só. Temos aí uma aplicação, né? Estamos aplicando uma tensão de 12,02 e a corrente que está passando aqui pela fonte, olha, 10 mA, tá? Então, essa fonte aqui já podemos observar que o circuito está funcionando, né? Agora falta a gente medir a tensão de saída, mas já sabemos que ele está consumindo aqui 10 mA, tá ok? Aqui, pessoal, olha só, do lado aqui, ó, embaixo, eu estou com o meu multímetro de 6,5 dígitos, que agora eu vou conectar as pontas desse multímetro na saída, né? Ou seja, no pino catodo em relação ao terra, que é o anodo. E vamos ver então a tensão de saída, tá? Então, vamos lá, ó. Tá aqui. Vou conectar esses dois pontos aqui, ó. Aqui e aqui. Tá? E agora vocês vão verificar isso aqui lá no multímetro, tá? Então deixa eu posicionar isso aqui novamente, ó. Dessa forma. Vou conectar agora a ponteira aqui. E vamos ver o valor de tensão. Então olha só. Ele está medindo aqui, pessoal, 2,48672, tá? Então está muito próximo do datasheet, tá? 2,486, né, volts, 2,486 volts, tá? Então muito próximo da tensão do datasheet. Então dessa forma a gente comprova, né, a tensão de referência, tá bom? E agora na sequência a gente vai então testar, né, o nosso regulador shunt que a gente vai projetar agora com esses dados que a gente coletou aqui na bancada e no datasheet. Bom, pessoal, então agora para a gente pegar e montar o regulador shunt, a gente vai
usar esse circuito então, tá? Que está aqui, ó, um circuito muito semelhante ao anterior, porém, no lugar de eu pegar o pino de referência e ligar diretamente aqui no catodo, a gente vai ligar através de uma rede resistiva. Ou seja, eu vou conseguir então aumentar, ampliar, né, a tensão de saída. E dessa forma também consigo estabilizar essa tensão de saída, tá? Uma vez que a tensão do divisor resistivo tem que, né, impor a mesma tensão de referência do diodo, tá? Então a gente tem aqui uma tensão de 12 volts, a corrente, né, que vai passar pelo resistor R1, ela é a soma das correntes de catodo, as correntes do divisor de tensão e a corrente prevista nesse projeto, né, na saída, tá? Então a corrente aqui de saída, corrente total, vai ser então a corrente IAK mais a corrente do divisor resistivo mais a corrente de saída, tá? Existe também a corrente de referência, só que ela é muito pequena, tá? Ela está na ordem de 4 microamperes, tá? Menor do que 4 microamperes. Então, seguindo aqui na próxima folha, ó, nós temos os cálculos aqui, ó, tá? Então vamos lá. Considerando que a tensão de referência, né, que é de 4 microamperes, esse dado foi retirado lá do datasheet, tudo bem? Então, a corrente do divisor de tensão, para que ele seja um divisor de tensão que não sofra influência da corrente, né, de referência, eu faço a corrente do divisor de tensão ser 100 vezes maior, né? A gente usa a regra dos 10, dos 10 ou dos 100, tá? Então, no meu caso, eu quero que ele não tenha praticamente influência nenhuma, né, da corrente de referência. Então, eu faço ele 100 vezes a corrente de referência, tá? Então, 100 vezes 4 microamperes vai ter aí 400 microamperes. Então, isso é a corrente que vai passar pelo divisor resistivo, tá, ok? O resistor R3, ó, que é esse resistor aqui de baixo, tá vendo, ó? Ele vai ser o quê? Como é que eu vou calcular esse cara aqui? Vai ser a tensão de referência, uma vez que ele está ligado diretamente no pino de referência, menos 0, dividido por 400, né? Dividido por 400 microamperes. Então tá aqui, ó. Então vai ser tensão de referência, que é 2.4867, dividido por 400 microamperes. Isso vai dar um valor de 6.217, a gente vai estar adotando um valor aí de 6K2, tá bom? E para o cálculo do resistor R2, que é esse cara aqui, ó, de cima, né, ó, aí já vai ser o quê? Vai ser a tensão de saída menos a tensão de referência dividido, né, pela corrente de 400 microamperes, tá? Como a corrente aqui que está passando, ela é 100 vezes maior que a corrente de referência, então praticamente essa corrente de cima aqui do resistor R2 praticamente é igual à resistência, à corrente do resistor R3. Então a gente faz esse cálculo aqui, ó. 5 menos 2.4867 dividido por 400 microamperes, que vai dar aí 6.283, tá? 6.283, a gente vai estar usando esse cara aqui, esse valor mesmo, de 6K283, que a gente vai estar usando através, a gente vai estar ajustando essa resistência através de uma década resistiva que eu tenho aqui, ó. A gente vai, então, usar essa década resistiva para poder fazer o ajuste, então, da resistência aqui, ó, de 6K, né, 6,283 kΩ, tá? Então, olha só. Se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, já vou medindo essa resistência que eu configurei aqui, ó. Vamos fazer aqui para vocês poderem observar. Deixa eu mudar aqui, ó. Para vocês poderem observar aqui a medição, né? Então, vamos medir aqui a resistência que foi ajustada. Olha só, tá? 6.283, tá? Então tá aí, ó. Mesmo valor que foi calculado, tá? O valor aqui da década resistiva que foi ajustado. Então tá aqui, ó. 6.283, tudo bem? E
Para cálculo do valor do resistor R1, que é a resistência aqui, desse cara aqui, ó, a gente vai considerar a corrente total, né? Então tá aqui, ó. Sabemos que a corrente dele vai ser a corrente do catodo, né, do diodo aqui do TL431, mais corrente do divisor resistivo, mais a corrente de saída. Tudo bem? Então, isso vai dar que é a tensão de entrada menos a tensão de saída dividido pela corrente total. 12 volts menos 5 volts dividido por 11.4. Tá? Por que 11.4? Porque a gente tem isso daqui, né? A gente vai ter 10 mA, que é a tensão, que é a corrente prevista na saída, mais 400 microamperes, que é a corrente do divisor, mais 1 mA. Pessoal, o que é esse 1 mA? É a corrente mínima, tá? Para que o TL431 mantenha a regulagem. Então tá aqui, ó. Vou aproximar para vocês, ó. Tá no datasheet. Aqui, ó, corrente, ó, corrente mínima, não sei se vocês estão conseguindo observar aqui, ó. Corrente mínima no catodo para manter a regulagem. Tá aqui, ó, essa corrente ela é no máximo, né, 1 mA. Tá? Então você precisa, ou seja, o que ele está falando isso aqui? Você precisa ter no mínimo uma corrente de 1 mA passando pelo TL431 para ele manter regulada. Aí de repente vocês vão perguntar, mas por que está escrito máximo aqui? É porque isso está relacionado ao lote do componente, né? Tem componente que a corrente máxima é 0.4. Tem componente, de repente num lote de fabricação, que pode acontecer de a corrente máxima dele ser de 1 mA. Tá? A corrente... eu vou repetir o que eu falei aqui, que eu falei errado, pessoal, olha só. O que acontece aqui? Porque aqui é máximo, né? Na verdade, o que acontece? Está relacionado ao lote, tá? Então, no lote, né, dependendo, qualquer lote que vai sair do fabricante, tá? Você pode encontrar componentes TL431 que ele precise de uma corrente mínima de 1 mA, tá? Então, pode acontecer, né? A maioria, que são valores típicos, a maioria dos TL431 que são fabricados, a corrente mínima dele é 400 micro. Mas pode acontecer, né, de encontrar componentes aí com uma corrente mínima de 1 mA. Então por isso que é o valor máximo, tá? Então a gente não pode confundir isso aí, tudo bom? Então tá aí, ó, corrente de 1 mA. A partir daí a gente tem, então, pelo cálculo vai dar 614 ohms, tá? Então o valor adotado, o valor 5% adotado de 620 ohms, ok? Então, pessoal, vamos agora montar, só que antes de ir na bancada, eu quero simular isso aí no computador usando o software Tina. Vamos lá. Bom, pessoal, então tá aí, ó. Eu tô aqui no computador, vamos abrir aqui o software Tina, tá? Já desenhei aqui o esquemático, né? O esquemático que a gente vai estar fazendo a simulação. Então, só para lembrar vocês, está aqui o componente TL431. Aqui está a minha fonte de 12 volts. Coloquei aqui uma resistência de 620 ohms em série. E aqui está o divisor resistivo, ó, tá? Com 6K2, aqui como R3, né? O R2 ele está aqui como 6.283, igual ao valor da nossa década resistiva. E eu coloquei aqui, acrescentei aqui um resistor R4 que vai funcionar aqui como nossa carga, tá? Para a gente poder fazer a simulação desse regulador shunt baseado no TL431. Tudo bem? Bom, aqui tem também um amperímetro para a gente medir a corrente aqui na saída. E vamos ligar esse cara aqui então, ó. Então, ligando aqui a simulação, a gente já consegue observar de cara a tensão de saída bem estável e um valor igual ao que a gente calculou lá no nosso projeto, tá? Então tem aqui 5.03, a tensão de saída. A corrente que está passando aqui, né, que está saindo aí da minha fonte, está aqui em 11.24 mA, tá? Lembrando que essa corrente, então, ela é a soma da corrente do divisor resistivo, mais a corrente aqui do catodo,
né, do TL431 mais a corrente aqui da carga. Tá? Então, se eu, por exemplo, clicar aqui, ó, e vamos colocar aqui, por exemplo, 10K, tá? Mudar aqui o valor de resistência de carga para 10K, a gente tem aqui uma corrente de 11.24, a tensão ela se manteve estável ainda de 5.03, e eu quero então agora medir alguns pontos aqui, ó. Então vamos medir, por exemplo, aqui o ponto de saída, tá? 5.03. Nesse ponto aqui, né, entre os dois resistores, eu tenho a tensão de referência, tá? Então vamos clicar aqui, ó. A gente está medindo 2.49 volts, que é a tensão de referência do TL431, tá? Aqui, se eu clicar no resistor R4, ele vai medir, então, aqui a tensão em cima dele, que é de 5.03, e a corrente de 502 microamperes, 502,82 microamperes, tá? Pelo nosso projeto, o que a gente fez, pessoal? A gente fez um projeto de tal forma que a corrente máxima que possa estar passando aqui, ó, seja de 10 miliamperes, tá? Acima desse valor, essa tensão vai começar a perder a estabilidade, ou seja, o componente TL431 ele não vai mais conseguir manter a tensão de saída estabilizada, uma vez que a corrente de cátodo vai ser menor do que aquele valor de 1 mA. Lembra aquele valor do datasheet? Que a gente falou que é 1 mA para que esse componente mantenha a estabilidade. Tá? Então, vamos lá. Vamos, por exemplo, diminuir esse valor de resistência. Ó. Vamos fazer o seguinte. Se eu quero passar aqui 10 mA, né? 10 mA eu vou colocar então aqui um valor. Vamos colocar aqui 500 ohms, tá? 500 ohms, ainda tenho aqui uma tensão de 5.03, vamos medir a corrente aqui, ó. A gente tem agora 10.06 miliamperes, tá? Então, veja bem, olha só, com uma corrente de saída de 10 miliamperes, a tensão ainda se manteve estável, tá? Porque eu ainda tenho corrente suficiente no TL431, né? Provavelmente um valor maior aí do que 1 mA, tá? Isso é fácil de ser observado, né? Uma vez que a gente tem aqui 11.25 menos 10, a gente teria 1.25, né? E aqui tem 400 micro, né? Ó, pode ver que tem 400 micro, igual o cálculo que a gente fez. Então eu tenho aí um valor aí de corrente suficiente para o TL431, mas só que já está chegando no limite, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos colocar agora aqui 450. Ó, 450 ohms, agora já começou a cair a tensão de regulagem, tá? Então a tensão já era de 5.03, foi para 4.94. Então, clicando aqui, ó, a gente tem agora quase 11 miliamperes, ou seja, esse resistor R4 ele está roubando, entre aspas, a corrente, né, aqui do nosso TL431, tá? E aí, como está caindo a tensão, caindo a corrente aqui, né, eu preciso ter mais corrente aqui na saída. Então, uma forma de fazer isso, uma vez que a tensão de entrada é constante, é a tensão ela reduzir, né? Ela tem que reduzir para que eu tenha uma maior diferença de potencial no resistor R1 e, consequentemente, ter uma corrente maior, uma vez que o TL431 está impondo isso, né? Ele está querendo ter uma corrente maior entre ele para poder ter aí a estabilidade, tá? Se eu, por exemplo, colocar agora aqui um valor, por exemplo, de 400 ohms, já caiu agora a tensão para 4.62 e, consequentemente, ele perdeu então a estabilidade. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido essa parte aqui. Vamos para a bancada agora para ver isso aqui, tudo isso aqui na prática. Vamos lá. Bom, pessoal, aqui já estamos aqui na bancada. Tá aqui o circuito montado. A gente pode observar aqui, ó, que eu estou usando a minha década resistiva, né, para conseguir aquela resistência. Montei aqui todo o circuito aqui na protoboard. Vou aproximar aqui um pouquinho, ó, tá, para vocês poderem então observar com detalhes aí a montagem. Tá, deixa eu arrumar a câmera aqui.
Então olha só, a gente tem aqui ó, o resistor de 620 ohms, aqui no meio ó, tá o TL431, aqui está o resistor R3 de 6K2, tá? E tá toda feita a ligação. A alimentação tá aqui, ó. A gente pode estar alimentando aqui com 12 volts. E nesses dois cabos aqui, ó, eu estou usando a minha carga eletrônica, tá? Que eu configurei aí para puxar 10 mA. Então, primeiro, quero mostrar para vocês aqui, ó. Tá? Vamos usar essa carga eletrônica aqui, tá? A gente já pode observar que a carga eletrônica está medindo uma tensão aí de 5.02, tá vendo, ó? Então já a tensão tá aí. Vamos confirmar nesse cara aqui, ó, tá? Então vamos lá. Deixa eu posicionar ele aqui. Deixa eu pegar as ponteiras dele que tá aqui, ó. Tá? E vamos colocar então na minha saída do meu regulador shunt, ó. Então tá aí, ó, 5.02082, tá? Uma tensão aí de 5 volts. Então tá funcionando, tá bem coerente com a teoria e a simulação. Agora, o que a gente vai fazer, ó? Eu quero pegar aqui na minha carga eletrônica, ó. Eu quero jogar aqui, ó, a corrente, tá? Então eu coloquei aqui, ó, uma corrente, vamos colocar uma corrente aqui de 10 mA, tá? Então tá aqui a corrente de 10 mA, tensão de 5.02, vamos ligar minha carga eletrônica, ó. Então a gente pode observar, ó, tensão caiu, né? 4.7, tá? Então tá um pouquinho, ele não tá conseguindo puxar aqui 9 mA. Vamos abaixar um pouquinho, desligar aqui, vamos colocar aqui uma corrente de 7 mA, tá? Vou pegar aqui. Ó, em 7 mA, né, 6 mA tá, caiu um pouco menos, tá? Então tá com 4.99, praticamente 5 volts. Então a partir desse ponto ele vai começar a cair, perder a regulagem, tá? Aí a gente calculou em torno de 10 mA, tá? Mas aí soma, né? Aí tem as características, como o valor aqui é muito pequenininho, né? 10 mA, então fica muito, digamos, susceptível às características da montagem. A gente montou aí numa protoboard, tem aqui a resistência dos cabos, tá? Então isso aqui influencia tudo nas medições. Provavelmente uma medição aí um pouco mais, uma montagem muito mais cuidadosa, né, feito um plano de terra, a gente estaria conseguindo aí os resultados mais próximos da teoria, tá? Mas a gente pode observar aí que em torno de 6 mA ele está fornecendo de forma razoável, tá? Se eu, por exemplo, pegar aqui, ajustar, por exemplo, aqui para 20 mA, ó, vamos colocar, deixa eu desligar aqui, vamos colocar 20 mA, tá? Então, vamos ligar, ó, já caiu e entrou em curto-circuito, tá? A saída está em curto-circuito, está puxando aí 20 mA, mas não está tendo saída nenhuma. Ok? Então, pessoal, é isso aí, tá? Espero aí que vocês tenham gostado aí desse vídeo, tá? Baixem o datasheet, dê uma olhada, uma estudada, que esse componente ele é muito útil aí para você criar as suas referências de tensão, tá? Essa corrente que a gente mediu de 10 mA, isso é para ser usado nos circuitos, tá? Para você criar sua referência, por exemplo, aí num comparador. Você pode estar criando aí suas fontes de corrente, de baixa corrente, por exemplo, espelhos de corrente, tá? Então, esse circuito, embora você possa colocar transistores para você aumentar a corrente e criar, por exemplo, uma fonte com uma capacidade maior de corrente, esse circuito diretamente pode ser utilizado em diversas aplicações em que envolvam eletrônica diretamente com amplificadores operacionais, com comparadores e até microcontroladores, tá? Conversores AD e DA. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e fui!